Jesus, o olhar dele é mais além do que o nosso. O olhar de Jesus vai além do nosso. A gente quer estar onde está confortável, a gente quer estar onde está o povo, aonde está a multidão, aonde é melhor. Mas Jesus deixa ali, porque as pessoas já foram curadas, já foram libertas, já foram transformadas. Ele disse: não, eu preciso passar do outro lado do mar da Galileia. Parece que eu vejo Pedro dizendo: mas Jesus, quem é que está esperando a gente lá? Ou quem é que está esperando o Senhor lá? Está ali o presidente da república, está ali o prefeito da cidade, o governador da cidade. Jesus disse: nada disso, Pedro, para de olhar desta forma, desta maneira. Está lá uma pessoa carente, endemoniada, precisando de mim, uma pessoa escravizada por Satanás, uma pessoa que Satanás tem jogado na lama, tem amassado, tem derrubado, mas eu vou lá resgatar aquela alma, porque eu morri por ele. Louvado seja o nome do Senhor. De repente, então, lá vai Jesus, Pedro e todos os apóstolos, e começam a navegar pelo mar da Galileia. Os irmãos conhecem a história. A Bíblia diz que quando eles estavam passando de um lado para o outro, levanta-se ali uma grande tempestade, um grande temporal de vento, a ponto de eles pensar que o barco ia a pique, que o barco ia afundar. A Bíblia diz que Jesus estava na polpa do barco, na parte traseira do barco, e estava deitado sobre uma almofada, descansando. Porque, queridos irmãos, quem prega sabe, depois de eu não sei quantas horas que Jesus pregou, mas eu imagino, quem sabe umas 2, 3 horas, porque Jesus tinha mensagem, Jesus tinha palavra. Jesus não era igual o meu irmão ainda que meia hora parece que já não passa, mas Jesus prega 2, 3, 5, 10 horas, porque ele é o Pai da eternidade e ele é o príncipe da paz. Ei, queridos irmãos, falando em Pai da eternidade, me veio uma coisa boa aqui. Você já parou quando você diz assim: ó Pai da eternidade? Você já parou para meditar a profundidade disso? Se você ler no dicionário, você vai entender que eternidade não tem princípio e não tem fim, é para sempre, é para toda a vida, é para toda a eternidade. E Jesus, ele é Pai da eternidade, ele é maior do que a eternidade. Antes que surgisse o céu e a terra, ele já era. Muitos podem engrandecer o nome do Senhor. Graças a Deus. Santo Jesus. E levantou-se um temporal de vento. Meu Deus. E os discípulos acharam que ia perecer. Chamaram Jesus. Jesus tranquilamente, depois cansado de um grande sermão, de uma grande mensagem, se levanta e agora estende as suas mãos para aquele vendaval e para aquele mar. Parece que eu vejo ele dizendo: vento, tempestade, acalma agora. E naquele exato momento, diz a Bíblia, que o mar e o vento se acalmou e houve grande bonança. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu não quero aqui uma outra mensagem que dá para pregar mais uma meia hora. Queridos irmãos, e eles vão, e de repente eles chegam do outro lado do mar da Galileia. Quando eles chegam ali na província dos Gadarenos, dos Gerazenos, de repente saem dos sepulcros, queridos irmãos, um homem possesso por demônios, um homem possesso por espíritos malignos. Parece que já não se fala mais em demônios na nossa igreja. Queridos irmãos, deixa-me dizer uma verdade, e eu posso falar isso com muita propriedade, porque eu nasci debaixo dos bancos da igreja. A minha infância foi na igreja, a minha adolescência foi na igreja, a minha juventude foi na igreja, até hoje nunca me desviei, estou servindo ao Senhor. E no meu tempo, queridos irmãos, eu sou daquela geração, eu até tinha medo, pastor. Eu me lembro que quando eu era criança, meus queridos irmãos, não precisava esse negócio de culto de vitória,
se atrair povos, mas naquela época não tinha isso. No culto de terça-feira eu me lembro que quando um obreirinho simples ali, o irmão de idade, vinha cantar o hino da harpa, e quando estava cantando o hino da harpa, os demônios, as pessoas que estavam ali, que não serviam a Deus, os demônios não aguentavam, e eles tinham que cair por terra, gritava e se manifestava. Outro vinha fazer a leitura, o demônio se manifestava também. O pregador pregava, o demônio se manifestava. O que era isso? Eles não tinham muita leitura, não tinha muita sabedoria, não tinha muito conhecimento, mas tinha intimidade com o Senhor, tinha intimidade com Deus. E isso eu vi muitas das vezes, e infelizmente, vou falar aqui porque eu sou pregador da verdade. Infelizmente, até comigo também, porque eu estou excluído nisso. Prego por aí todos os dias, de segunda a segunda-feira, chega nos domingos, até 8 convites para pregar, a gente recebe nos domingos, mas a gente prega, infelizmente, não está mais caindo endemoniado. Faz anos que eu não vi mais nas nossas igrejas. Que é isso? Alguma coisa está errada. Eu vi numa geração que muitas das vezes, ali pequeno, várias vezes, demônio se manifestava, porque as pessoas que vinham ao culto, o demônio não resistia ao poder da autoridade de Deus. Queridos irmãos, e aquele homem endemoniado. Aliás, tem pessoas que até não querem que fale muito, meus irmãos, mas é uma guerra. Existe só dois, é Deus e o diabo. Entendeu? Para nós vencer o diabo, nós temos que mostrar Cristo, o ressuscitado, o único que pode expulsar os demônios. Amém. A Bíblia diz que de repente sai dos sepulcros aquele homem possesso, e aquele homem vê Jesus chegando com os discípulos. Veja que então ele sai correndo. Não foi o homem em sã consciência, foi o espírito que estava dentro daquele homem, o demônio que saiu e o adorou, e disse: ei, filho do Deus Altíssimo, viesse nos atormentar. Foi o espírito maligno que falou isso. Queridos irmãos, olha a ousadia de Satanás. Parece que ele estava ali fazendo uma coisa boa para a vida daquele homem. Olha a situação de Satanás. Chegou diante de Jesus e disse: viesse nos atormentar. Eu parece que vejo Jesus olhando para ele e diz: rapaz, como tu é ousado, vem para cá dizendo que eu vim te atormentar. Eu vim trazer vida, paz, alegria a esta alma que tu estás atormentando até o dia de hoje. Queridos irmãos, a Bíblia diz que aquele homem, ele estava no sepulcro, andava de dia e de noite pelos montes. Os irmãos leram comigo que ele pegava pedras pontiagudas e feria o seu próprio corpo. Ninguém em sã consciência faz isto. Ninguém em sã consciência pega uma pedra e começa a se ferir. Isto é obra, isto é ação de Satanás, queridos irmãos. Aquele homem estava despido, aquele homem estava nu, aquele homem estava maltrapilho, porque a especialidade de Satanás é roubar, matar e destruir as vidas das pessoas. Mas, queridos irmãos, Jesus sempre está à beira do caminho para resgatar essas almas, para resgatar essas vidas. E Jesus conta comigo e conta com você nesta hora final. Queridos irmãos, e os dias que nós estamos vivendo não é diferente. Aquele homem de Gadara, nós lemos aqui Gadareno, mas Gadareno não era o nome daquele homem. Gadareno é porque ele era um cidadão de Gadara. Como nós somos de Criciúma, somos criciumense, então Marcos diz, chama ele de Gadareno, porque era um cidadão de Gadara. A Bíblia não registra o nome daquele endemoniado, só diz que ele era de Gadara. Queridos irmãos, e nós estamos vivendo em uma época
que existe milhares e milhares de gadareno por este mundo afora. Eu trabalho com fretes e mudanças, tenho um caminhão, e eu estava fazendo uma mudança esse dia ali numa casa. De repente, queridos irmãos, eu começo a ver uma brigaçada, começo a ver ali um falatório muito alto, e de repente sai um jovem de dentro do cercado. O jovem tinha um facão bem grande, ele se posiciona na frente do asfalto da rua, e ali começa a riscar o asfalto com aquele facão, e de repente, queridos irmãos, os carros começam a parar, e diz: aqui ninguém passa porque eu vou matar. E de repente alguém chama a polícia, e de repente a polícia vem chegando no camburão. Quando aquele jovem vê a polícia chegando, ele tenta sair correndo, aqueles homens da polícia correm atrás dele, e de repente dá um calço naquele homem, aquele jovem cai com a cabeça no meio fio, racha a cabeça, e de repente eles algemam, e de repente novamente vem o pai com 72 anos de idade. Lá vem a mãe daquele jovem e disse assim: eu achei que eles iam dizer: não mate o meu filho, não faz isto com meu filho, mas de repente eu ouvi da boca daquela própria mãe, da boca daquele próprio pai, dizendo: ei, policiais, levam ele por favor, e não solte mais, deixa ele ficar o resto da vida dele, porque esse rapaz só traz desgosto para nós. Este rapaz é viciado no crack, ele estava ali tentando bater no pai para roubar o dinheiro para comprar crack. Não tire mais ele da cadeia, é um vagabundo. E aqueles policiais batiam, aqueles policiais chutavam, e na mesma hora o Espírito de Deus falava comigo: está vendo aí, a ação de Satanás veio para roubar, tirar a paz, a felicidade, mas eu tenho vida e posso mudar a vida das pessoas. Quantos gadarenos tem por aí? E muitas das vezes a gente está igual aos discípulos. Por que ir para lá? Porque somos egoístas, egocêntricos. Jesus é diferente. Alimentou a multidão, curou, fez milagres, mas disse: passamos para o outro lado do mar. Lá tem alguém que precisa de mim. Lá tem alguém que necessita. Será que nós podemos fazer isso? Ou será que a gente vai deixar aquele homem como esse gadareno aqui morrer nos sepulcros, pelos montes, se cortando com pedras pontiagudas? A Bíblia diz que Jesus manda aquele espírito, que era uma legião. A legião romana era 6.000 soldados, e os historiadores dizem que uma legião aqui são 6.000 demônios que estavam possessos. Porque o que é demônio, irmão William? Demônios são espíritos desencarnados, são espíritos que precisam de matérias de corpo para agir o seu mal, para manifestar aquilo que eles são especialistas, que é fazer o mal. Eles precisam de corpos. Então, quando o homem dá lugar, esses espíritos atormentadores se apossessam na mente. A mente é o campo fértil para que os inimigos da nossa alma se apoderem e controlem todo o ser humano, a ponto de levar à loucura, a ponto de levar a uma terrível depressão. Eu sei que a depressão é esgotamento físico e mental, mas o inimigo, ele é aproveitador, ele se aproveita, e depois da depressão ele traz a opressão, e depois da opressão ele traz a possessão, e quando o homem está possesso, já está dominado por ele, e somente Jesus para libertar. A Bíblia diz, queridos irmãos, que Jesus expulsa aquele mal que estava naquele homem. De repente aquele homem volta em sã consciência. Todos que olhavam para aquele homem se admiraram, porque aquele homem já não estava mais agindo como agia antes. Aquele homem vai e se veste com uma roupa, muda o seu visual, e de repente quer ser um dos seguidores de Jesus, porque é assim que Jesus faz. Quando Jesus
entra na nossa vida, a gente quer seguir Ele para sempre. Deixa-me contigo, Jesus. Jesus disse: não, agora tu já está liberto e tu vais ser um missionário aqui em Decápolis. Tu vais ser um missionário aqui na aldeia de Gadara. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio me salvar para que eu possa salvar outras pessoas. Ele veio salvar você para que você possa salvar outras pessoas que estão perdidas. Se coloque de pé, o conjunto chega aqui para nós adorar a Deus. Eu quero que o conjunto adore a Deus neste momento com aquele hino. Eu quero ser como criança. Abraça-me, Senhor. E enquanto o conjunto estará cantando, eu quero que você coloque a mão no seu peito. E eu quero que você comece a falar: Senhor, eu quero ser como criança para estar junto de Ti. Aos Teus braços, Senhor, eu quero estar. Eu quero que o Senhor esteja comigo, me abraçando como Pai. E como Pai você vai agora, como filho, você vai entender que o Pai está te abraçando, está te amando. E o amor do Pai é tão grande que vai fazer você amar as pessoas que estão perdidas. O amor de Deus é tão grande que vai transmitir a você essa energia positiva do amor de Deus, que vai levar você a amar esses perdidos que estão no mundo, esses gadareiros que estão sofrendo, essas pessoas que estão no alcoolismo, no crack, na prostituição, no vício. Você vai começar a amar essas pessoas, porque o Pai vai te abraçar, o Pai vai estar com você. Eu quero ser como criança. Pode adorar o nome do Senhor, e você vai orar por algum que você conhece.